Olá, galera do segundo ano da Escola Tiradentes. Eu sou o professor Ederson. Eu estou assumindo a disciplina de física do professor Adalberto por enquanto. Ele está de afastamento, né, por problema de saúde. E estarei, né, com vocês até quando for necessário, né? Eu não sei quando o professor Adalberto irá voltar, né, para dar aula para assumir as aulas dele de volta, as aulas de física. Então eu vou dar continuidade. Eu sou o professor Ederson, tá? Para quem não me conhece, eu trabalho já há algum tempo no estado de Rondônia, dando aula aqui no município de Ouro Preto do Oeste, desde 2011, né? Tem uns 10 anos já que eu estou aqui na cidade, trabalhando na escola. Já trabalhei aí no Colégio Tiradentes, né? Antigo 28, na época se chamava 28 de novembro, né? E atualmente estou no Monteiro Lobato, já dei aula no Joaquim de Lima, todos os colégios estaduais daqui da cidade eu lecionei, né? Mas eu sou formado em Física pela Universidade Federal de Rondônia, licenciado em Física e mestre em Física pela Universidade Federal de Rondônia também. É, que nem eu falei com vocês, tem uns 10 anos já que eu estou lecionando, né, Física aqui em Ouro Preto do Oeste. Muito bem, pessoal. Eu não sei se vocês já viram o conteúdo de dilatação térmica. Eu acredito que não tenha visto. Se for o conteúdo que já foi passado para vocês foi esse que eu vi aqui na plataforma, né, no Google Classroom, vocês ainda não viram dilatação térmica. Vocês estavam vendo calorimetria, né? Viram bastante exercício sobre calorimetria. Então eu vou passar, né, para o próximo conteúdo. Se for necessário mais adiante, a gente volta no conteúdo de calorimetria. Se for necessário também a gente faz correção, né, de alguns exercícios. Vamos fazer algumas lives, certo? Mas por hora eu vou ensinar vocês, né? Vou introduzir o assunto de dilatação térmica, certo? Especificamente dilatação térmica linear. Vou começar conceituando, né, dilatação térmica e vou deixar uma lista com exercícios para vocês, certo? Então nessa lista de exercícios vocês irão fazer o exercício no caderno e vou mandar a fotografia aqui pela plataforma, tá? Dos exercícios resolvidos, ok? E... Então vamos lá, né? Vamos aos exercícios, né? Vamos ao conteúdo. Deixa eu diminuir um pouquinho essa imagem aqui na tela, senão eu vou ocupar demais aqui, né? Vou ver se vai ficar melhor desse tamanhozinho aqui. Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Ok, pessoal. Muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Muito bem, pessoal. Esse é o nome do nosso conteúdo, né? Do conteúdo a ser trabalhado aqui hoje. Quando se fala esse nome aqui, né? Dilatação, né? Dilatação, ele é o quê? O que é dilatação? Dilatação ela é o aumento, né, das dimensões de um corpo, né? Essas dimensões pode ser o comprimento, pode ser a largura, né? Pode ser a espessura, certo? Então, dilatação é o aumento das dimensões de um corpo, de um objeto, certo? Que seja. E nesse caso aqui, olha, essa dilatação é uma dilatação térmica. Então, dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo que está associado ao quê? A seu estado térmico, a variação do seu estado térmico, a variação de sua temperatura, certo? Então, é isso que a gente vai analisar. É... E especificamente a gente vai abordar aqui a dilatação térmica de sólidos, tá? Dilatação térmica de sólido e em uma única dimensão. Especificamente, hoje o conteúdo, essa dilatação vai ser analisada ao longo de uma dimensão. Mas a dilatação térmica de sólido ela pode acontecer em uma dimensão, em duas dimensões e em três dimensões, certo? Uma dimensão é aquela que é ao longo do comprimento, tá? E em duas dimensões ela pode ser o quê? Pode ser a dilatação de uma superfície, certo? Você pode considerar a dilatação de uma superfície. Então a superfície pode ser uma chapa de ferro, pode ser é, uma calçada, certo? E temos a dilatação também a dilatação em três dimensões, né? No caso, a dilatação de objetos que tenha volume. Aí no caso pode ser um bloco de concreto, pode ser uma barra de ferro, certo?
Então são vários materiais. E essa dilatação que esses objetos sólidos podem sofrer, ela, ela depende, depende da sua variação de temperatura e depende do tipo de material que é construído, né? Do que é constituído esse objeto, certo? Então a barra de ferro ela ela vai dilatar o quê? De forma diferente de uma barra de alumínio, né? Quando submetido a uma mesma variação de temperatura. Isso porque o coeficiente de dilatação do ferro e do alumínio são diferentes, né? Então o alumínio ele precisa de uma variação de temperatura menor, né, para sofrer a mesma dilatação que o ferro sofre, certo? Digamos que se eu aquecer o ferro a 100 graus Celsius, ele vai dilatar um tamanho X. Daí eu preciso aquecer o alumínio, que é uma temperatura bem menor do que essa, para ele dilatar a mesma quantidade que o ferro dilatou a 100 graus Celsius, né? Então eu consigo o quê? Essa proeza com alumínio, porque ele tem um coeficiente de dilatação que é muito maior do que o ferro. Então ele dilata muito mais fácil, certo? Então quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais fácil, né, esse material ele consegue se dilatar. Então, o ferro vai ter um coeficiente, a cerâmica vai ter um coeficiente específico, é, o cobre vai ter um coeficiente específico, né? Então, cada material encontrado na natureza ele tem um coeficiente de dilatação térmica diferente, né? De dilatação térmica linear, superficial e volumétrico diferente, certo? Então, são três, né, tipos de dilatação que a gente vai considerar aqui de sólido, né? Dilatação linear, que é aquela ao longo do comprimento, dilatação superficial, que é aquela da área, né, a superfície, e dilatação volumétrica, que ocorre em três dimensões, certo? Então, muito bem. Vejamos aqui, olha só, algumas coisas interessantes, né, que o livro didático traz. É o seguinte, então a variação de um sólido é causada por a variação das dimensões de um sólido causada pelo aquecimento ou o resfriamento denomina-se aqui dilatação térmica. Então, um objeto sólido, ele pode aumentar suas dimensões, né? Ele pode, devido ao aumento da temperatura, ele pode dilatar, aumentar a dimensão, assim como ele pode contrair, né? Ficar menor com a diminuição da temperatura, da variação de temperatura, né? Então, quando a variação de temperatura é negativa, né? Quando ele diminui a temperatura, ele pode acabar contraindo, certo? Então, vejamos aqui, olha só. Então, a variação das dimensões de um sólido causada pelo resfriamento domina a dilatação térmica. A dilatação de um sólido com o aumento da temperatura ocorre porque, com o aumento da energia térmica, aumenta as vibrações dos átomos e das moléculas que formam o corpo, fazendo com que passe para posições de equilíbrio mais afastadas do que as originais, certo? Então, é isso que vai acontecer, né? Todo átomo, todo material encontrado na natureza, né? Qualquer material, ele é formado por átomos e formado por moléculas, né? Então, se tiver uma barra de ferro, ela vai ser formada o quê? Por ferro, vai ter óxido de ferro ali, né, na superfície dela, vai oxidar, né, formando a ferrugem, né? Então, a barra de ferro ela é composta por átomos de ferro, certo? E se você fornecer energia térmica para uma barra de ferro, o que vai acontecer? Os átomos que formam esse material, né, os átomos de ferro, vão começar a vibrar em torno da posição de equilíbrio, né? De onde está feito esse material, onde os átomos estão nesse material, ele começa a vibrar. Como o material é sólido, o átomo não pode sair de uma região e ficar indo para outra, como acontece nos líquidos, né? Então, o que acontece? Eles vibram em torno da posição de equilíbrio. E essa vibração, né, esse novo estado dele térmico de equilíbrio, né, ali, faz com que esses átomos, né, eles vibrem bastante em torno de uma posição de equilíbrio. Eles começam a ocupar um espaço cada vez maior, né? Imagina cada átomo de uma barra de ferro vibrando, né, em torno da posição de equilíbrio. E isso faz com que o material nessa barra de ferro ela venha expandir, né, ela venha aumentar a sua dimensão, ela venha se dilatar, certo? Isso vai acabar acontecendo. Então, para contar o problema da dilatação, no caso a expansão do sólido, costuma-se deixar um espaço livre entre trilhos de uma ferrovia, entre trechos de pontes, entre blocos de aquecimento de uma calçada, né, blocos de descimento de uma calçada e por aí vai, né, etc. Aqui tem um exemplo, olha só, de dois trilhos, né, de uma ferrovia. Vocês podem ver o que é esse espaçamento aqui entre esses dois trilhos. Esse espaçamento aqui, olha, ele está aqui devido ao que a dilatação térmica que existe o que nesses materiais aqui, né? No caso, o que é formado de ferro, né? São barras de ferro que esses trilhos.
Então, o que acontece? Num dia muito quente, essa ferrovia, né, esses trilhos aqui, olha, ele expande, né? O aquecimento faz com que eles se dilatem. E se não houver esse distanciamento aqui, né, entre esses trilhos, vai fazer com que a estrada, esses trilhos venham, quem vem empenar toda a estrada, essa estrada de ferro, toda essa ferrovia aqui. Então, eles têm que ter o quê? Esse distanciamento. Eles podem o quê? Dilatar e pode aproximar um do outro, né? Ou por hora talvez até encostar um no outro aqui, mas o que? Eles não vão pressionar o suficiente para a estrada o quê? Vinha empenar, né? Essa ferrovia venha empenar. Então tem que ter esse distanciamento. Vocês irão ver isso aí, esse distanciamento que em no caso em ferrovia, vão ver em ponte, né? No caso que é feita de concreto. O concreto também tem um coeficiente de dilatação, né? Então esse concreto ele expande também em dia muito quente, né? Vocês vão ver isso em ponte, vão ver em viadutos, né? Vocês podem observar quando vocês vão lá em Ji-Paraná, passa em cima daquela ponte, né? Aquela ponte enorme, naquele viaduto também vocês verem que tem, vocês podem sentir, né, que o carro passa, ele passa num pequeno valezinho, né, que tem a emenda lá daquele viaduto ou da ponte, né? Então essa distância que tem ali é para compensar essa dilatação térmica, né, que ocorre em dias o que é muito quente, também em dias muito frio, né? Em dia muito quente o que elas vão dilatar pode até quase encontrar, né, o trilho de uma estrada, de um né, o trilho dessa ferrovia pode quase encontrar um ou outro, ou no caso no viaduto, que o concreto pode dilatar e quase encontrar um com o outro daí, certo? A parte do viaduto aqui quase encontrar um com a outra. Essa dilatação vai ocorrer em dia muito quente. Em dias frios, o que vai acontecer? Vai haver uma contração. Ou em dia frio, ou pelo menos também na parte da noite, né, que tudo vai pegar, vai resfriar, a temperatura vai baixar e vai diminuir, né, essa distância vai aumentar de fato, né, entre esses duas barras de ferro aqui, né, pode acabar diminuindo, ok? E tanto isso vai acontecer também com os blocos de cimento, né, nas calçadas na cidade. Vocês veem que as calçadas na cidade aqui, ela é construída em blocos, né? Eles ficam meio que afastadinhos um do outro para compensar essa dilatação térmica também, né, que ocorre nesses materiais. Muito bem. Continuando aqui, olha só, o livro didático traz o seguinte: por outro lado, uma rede elétrica apresenta sempre folga entre os postes. Olha só a folga que tem entre os postes, né? A folga é para evitar uma tração e possível ruptura do fio quando ele diminui de comprimento com a diminuição de temperatura. Muito bem, isso aí pode acontecer também, né? Vocês veem que as redes elétricas, olha só, ela fica sempre laceada, ela fica sempre flexível, né? Vocês veem que os fios de uma rede elétrica, eles não estão muito esticados, né? Estão o quê? Mais laceados aqui, né? Mas eles não estão tão espichados. Isso é para compensar o que uma possível contração térmica, né, que pode acontecer aí devido a dias bem frio, né? Quando o sol está muito quente, o fio fica o quê? Ele fica, né, bem laceado. Mas daí se acontecer um dia muito frio, o que pode acontecer? Acontecer uma contração térmica, né? O fio vai pegar o quê? Ao invés dele ficar bem laceado assim, ele vai ficar espichado demais, né? Os átomos, né, vão começar vão vibrar mais devagar, os átomos que formam esse fio de rede elétrica aí, e o fio vai o quê? Os átomos vão se aproximar um do outro, consequentemente o que? O fio vai encolher um pouquinho, né? Devido a essa diminuição que tem na temperatura, ok? Então vamos considerar aqui a dilatação linear. Temos aqui um exemplo, olha só. Então dilatação linear é aquela que ocorre, aquela que predomina, que é a variação em uma única dimensão. Nesse caso aqui o comprimento, né? Vamos considerar no caso o fio de uma rede elétrica, né? Como tendo somente uma dimensão, né? Vamos, no caso, extrapolar para isso, né? É claro que se você for olhar um fio de uma rede elétrica, for olhar bem de pertinho, você vai ver que ele tem volume, né? Mas a gente vai considerar como se for só uma dimensão aqui, considerar só o comprimento. A gente vai desprezar a parte do volume dele, tá? Então podemos citar como exemplo a dilatação de um fio, cabo ou barra, né? Considerar apenas uma dimensão dele. Então, para estudarmos a dilatação linear, consideremos uma barra de comprimento inicial, olha só, coloca aqui o Li, né, para representar o inicial, e a temperatura inicial, né, sendo o Ti, certo? Aumentando a temperatura da barra, né, para TF, ou seja, aumento a temperatura, digamos que a temperatura seja, sei lá, está uns 30 graus na temperatura ambiente dessa barra aqui, né, de ferro, e eu aumento ela para 250 graus. O que vai acontecer? Ela vai ter um aumento no comprimento, né? É claro que aqui o desenho do livro está exagerado, né? Está dizendo aqui que foi desse tamanho aqui para isso aqui, né?
Cresceu isso aqui. Então, isso aqui está só para ilustrar para vocês. Então, o aumento da temperatura da barra, né, para TF, seu comprimento passa a ser LF. No caso, né, um comprimento final. Veja que era o comprimento daqui até aqui é chamado aqui de LI, né, comprimento inicial. Agora o que? Ela não tem mais o LI, que era até aqui, né? Agora é LF, é o comprimento final, né? Se L representa comprimento, né? Então, comprimento final, que é a soma do LI, que vinha até aqui, com com a variação de L, que é representado com esse delta aqui, né? Variação de L, olha, delta L. Então, aumentou o comprimento, né? Se você somar o que? O LI que vinha até aqui com o delta L, né? Com a variação do comprimento, com a dilatação linear que aconteceu aqui, né? Se você somar os dois, você vai ter o que? O comprimento final, né? Novo comprimento aqui. Então, esse aumento que tem aqui no comprimento, ele depende de quê? Dependeu da variação que aconteceu na temperatura. Aumentou a temperatura, os átomos ficaram doidinhos, começaram a ficar vibrando muito rapidamente e o material pegou, expandiu, cresceu aqui, certo? E também dependeu do tipo de material, né? Se é alumínio, que vai dilatar de uma forma, se é ferro, dilata de outra. Se for de cobre, isso aqui vai dilatar o que de outra forma também, tá? Então, a dilatação térmica, ela depende do tipo de material que é feito, né, essa barra aqui, certo? Então, vai depender do tipo de material e vai depender da variação de temperatura que essa barra vai sofrer, certo? É, então, aqui, olha, esse delta L aqui, que eu falei, é a variação de comprimento, né, ou dilatação linear, certo? Que dependeu da variação de temperatura, delta T, aqui, tá? Esse T tá minúsculo, eu costumo utilizar maiúsculo, né, porque lá em cinemática a gente coloca o T minúsculo como sendo o tempo, né? Aqui eu costumo colocar maiúsculo nos cálculos. Provavelmente eu vou colocar maiúsculo, tá? Muito bem. Vamos adiante aqui, olha. É... Dá mais um zoom aqui, acho que foi demais. Então veja bem, é, com experiências, né, que foram feitas, né, pôde-se observar, né, em laboratório aí que esse aumento que tem no comprimento, né, esse delta L aqui, né, que é o aumento de comprimento, ele é proporcional ao que é o comprimento inicial. Então, se uma barra de, sei lá, de ferro aí tem 1 metro e aquecer 10 graus, o quê? Ela vai se ela tiver 1 metro, tiver a 30 graus e você aumentar a temperatura para 40 graus, o quê? Teve uma variação de 40 graus, né? Um delta T, né? Variação de temperatura de 10 graus. Essa variação vai fazer com que ela aumenta, né, o comprimento, sofra um delta L, né? Sofra uma dilatação linear. Essa dilatação é proporcional ao comprimento inicial. Se tiver 10 metros, ela vai dilatar o quê? Aqui proporcional ao comprimento que ela tem inicialmente, né? Quanto maior for essa barra, o comprimento inicial dela, o que mais ela pode dilatar devido a uma variação de temperatura. Maior vai ser a dilatação dela, que é proporcional ao comprimento inicial. Também foi verificado que a dilatação linear é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto mais se aumenta a temperatura, mais ela pode dilatar, né? Mais os átomos ficam agitados, mais energia térmica eles recebem, né? Também foi verificado que a dilatação linear depende do material que constitui, que eu falei, depende do coeficiente, né, de dilatação desse material, dessa barra. Então, a partir dessas relações, daí a gente escreve isso aqui, olha, que a dilatação linear, né, o ΔL, é igual ao quê? O comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear do material, né, esse alfa aqui, né, o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, o produto, né, disso tudo, né, ou seja, a multiplicação disso tudo aqui, olha, o comprimento inicial vezes o coeficiente do material, né, ou seja, depende, né, do material que constitui, né. Então, cada material tem um coeficiente diferente, né, tem seu alfa diferente. Então, o alfa do ferro é um, o alfa do alumínio é outro, do cobre vai ser outro, tá? Então, depende do alfa de cada um, né, do coeficiente da dilatação linear de cada um. E depende da sua variação de temperatura, né? Então, esse ΔL aqui, né, essa dilatação vai ser proporcional a cada um dessas variáveis aqui, certo? Então, como eu falei, em que alfa é uma constante característica do material que constitui a barra, denominada coeficiente da dilatação linear. Olha só, a unidade do alfa aqui, olha, ela é o inverso do grau Celsius, tá? Grau Celsius é para temperatura e o inverso do grau Celsius é para coeficiente da dilatação linear, tá? É o coeficiente.
O inverso do grau Celsius é 1 dividido por grau Celsius, né? Que eu posso passar o grau Celsius para cima, né, para tirar essa barra aqui. Quando ele passa, ele vai invertendo o sinal, ele troca o sinal. Aqui embaixo ele está elevado a 1, né, que não precisa colocar, mas daí quando você passa ele para cima, ele fica elevado a menos 1. Daí você tem que colocar o menos 1, né, tem que representar. Então aqui, olha só, é, ΔL, né, a dilatação linear, que é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial dessa barra, né? Se você pegar o comprimento final, o novo comprimento que essa barra vai ter depois de aquecida, e subtrair do comprimento que ela tinha antes, o quê? Você vai obter o quê? A dilatação linear, né? O que ela aumentou. E ΔT, né, é a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, né? ΔT é a variação de temperatura, né, sofrida pelo material. Então temos isso aqui, olha, expandindo, substituindo cada um aqui. Você tem que ΔL é o quê? É o comprimento final menos comprimento inicial, que é igual ao comprimento inicial, vezes coeficiente da dilatação linear, né, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Olha só, daí expandindo isso aqui, olha, o que a gente tem? Tem uma conta ainda bem maior ainda, né? Pegou para descobrir o comprimento final, passou o comprimento inicial para lá, daí somou com Li vezes alfa vezes, né, TF menos TI. Está aí, né? Então aqui é a conta final, né, para descobrir o comprimento final, né, de um objeto. Então pode chegar a fórmula dessa forma aqui, tá? Dessa maneira e dessa maneira que você pode, né, escolher representar isso aqui. Beleza? Muito bem. Aqui embaixo temos um exercício, né, que está aqui como exemplo. A gente vai resolver e vou deixar para vocês uma listinha com os exercícios aqui abaixo para vocês resolverem também, tá? Então vou resolver esse primeiro aqui, né? Calcular a dilatação linear de um fio e o comprimento final. Então, dilatação linear que é isso aqui e comprimento final que é usando essa fórmula aqui. E aí vai ficar esse exercício aqui para vocês fazerem, tá? Exercício 10, 11, 12. Deixa eu ver aqui, tem a próxima folha. 13, 14, 15, 16 e 17. Beleza? Muito bem. Então, eu vou resolver esse exercício aqui, na verdade, né? Tem até um exemplo aqui. Eu vou só resolver expandindo ele mais, tá? Abrindo mais esse exercício. Então, vamos ver ele mais adiante, está bem aqui. Olha só. Então, vamos utilizar, né, a fórmula da dilatação linear para resolver esse cálculo. Vou fazer esse cálculo aqui. Então, veja bem. Diz o seguinte, o comprimento de um fio de alumínio é de 40 metros. Então, o comprimento dele, né, quando fala comprimento dele, é o comprimento inicial, né? Então, o comprimento inicial de um fio é 40 metros. Então, o comprimento inicial é o nosso LI. Então, 40 metros. É 40 metros ele estando que é 20 graus. Então, esse 20 graus aqui é a temperatura inicial dele, né? Certo? Vou utilizar um T maiúsculo, tá tudo lá minúsculo, mas vou colocar maiúsculo, tá? Então, a temperatura inicial dele é 20 graus. Então, ele tem 40 metros, certo? A 20 graus. Então, vou até fazer um desenho aqui. É um fio, né? Então, um fio de alumínio, vamos pegar aqui, colocar ele na cor preta, né? Então tá, isso aqui, ó, digamos que é um fio de alumínio que está aqui embaixo, né? Certo? Então está aqui, fio de alumínio. Então esse fio de alumínio, né? Então esse fio de alumínio aqui, olha só, ele tem um comprimento inicial, né? Então esse fio de alumínio tem um comprimento inicial que vai daqui, vamos fazer aqui, ó, vai daqui até aqui, né? Certo? Esse é o nosso comprimento inicial, LI. Ok? Esse é o comprimento inicial desse fio de alumínio. E a comprimento inicial, deixa eu só colocar aqui o valor do comprimento inicial, né? Esse é o nosso comprimento inicial do fio de alumínio, né? De 40 metros. E a uma temperatura inicial
de 20 graus Celsius. Tá aí, né? 20 graus Celsius. Vamos continuar lendo o problema aqui. Sabendo-se que o fio é aquecido até a 60 graus Celsius. Veja bem, eu vou pegar esse fio que está a 20 graus Celsius, eu vou aquecer a 60 graus Celsius. Então, vamos aumentar a temperatura, fornecer energia térmica. Então, de T1, de TI vai para TF, aqui, né? Temperatura final de 60 graus Celsius. O que vai acontecer? Olha só. Se eu aqueço ele, ele vai aumentar as dimensões, né? Se eu aqueço esse fio aqui, ele aumenta as dimensões, né? Veja o coeficiente de dilatação do alumínio, é esse aqui, olha, né? Esse fio tem, que está a 20 graus inicialmente, ele tem um coeficiente, né? Que é o coeficiente do alumínio. Vou até colocar aqui o valor do coeficiente do alumínio. Ó, o alfa do alumínio aí, olha, é esse ali, né? 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius inverso, né? Graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente desse fio de alumínio, né? É o coeficiente de dilatação linear desse fio de alumínio aqui. Muito bem. Daí pede que a gente determine a dilatação linear. Veja, como eu forneci a temperatura de 60 graus, ele vai crescer, ele vai dilatar, né? Ele não vai continuar só o tamanho que ele estava, então ele vai dilatar, olha só. Então esse fio estava esse comprimento, olha, ele pega e vai aumentar um pouquinho, né? Ó, acho que eu vou até emendar aqui assim, e vou até fazer uns... Só porque eu quero representar o aumento que ele teve no comprimento. Então ele vinha até ali, né? Acho que eu vou até fazer em cor diferente aqui. Os 60 graus, né, que ele aumentou de 20 graus foi para 60 graus, né? Teve uma variação de temperatura aqui, olha, de 40 graus, não foi? Olha, ó, de 60, né, de 20 para 60, teve uma variação de 40 graus, né? Ó, veja que teve uma variação de temperatura, né? Ó, você viu que foi o quê? A diferença, a variação de temperatura, que é a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Veja que a final, o quê? Essa aqui, né? 60 graus Celsius. E a inicial é 20 graus Celsius, né? Então tem uma variação, olha, 60 menos 20, 40 graus Celsius. Então esse aumento de 40 graus Celsius fez com que acontecesse aqui um aumento no tamanho desse corpo aqui, né? Ocorreu que uma variação no comprimento. Então agora, olha, esse corpo foi o que? Daqui, né? O comprimento que ele tinha, olha, daqui até aqui. Aumentou, né? Então teve que um ΔL aqui, olha. Teve uma variação de comprimento, que ainda a gente não sabe quanto que vale, certo? Mas teve uma variação no comprimento desse corpo aqui. Essa dilatação aqui, nesse ΔL que tem aqui, olha, esse aumento que teve, é que a gente quer descobrir, né? Que é a letra A. Qual foi a dilatação que teve nesse comprimento aqui, certo? Então vamos fazer o cálculo e descobrir o valor dessa dilatação e depois a gente acha o comprimento final, ou seja, o comprimento final é a soma disso tudo, né? O comprimento final é esse aqui, olha. É o comprimento, né, que vai daqui até aqui, né? Ó, é a soma do comprimento inicial mais o que aumentou, né? Mais o ΔL. Então vamos achar o que aumentou, depois só somar com o comprimento inicial que aí a gente acha o comprimento final aqui, tá? Então bem básico essa conta aí. Então vamos lá, olha. Então a dilatação linear, né? Esse aumento que teve aqui, nessa dilatação linear aqui, ela dependeu de quem? Que eu mostrei para vocês ali, logo ali atrás, né? Ela dependeu o quê? Do comprimento inicial do fio, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear desse fio aí, né? Estou chamando de fio, é fio mesmo, né? Tá aqui, fio. E multiplicado pela variação de temperatura, certo? Então, produto disso tudo aqui, olha, que gerou o que? A dilatação linear, que é o ΔL.
Então vamos substituir cada um, multiplicar, né? Ó, então LI é quem? Comprimento inicial, né? Que é 40 metros. Vezes o coeficiente da dilatação linear, que está aqui, né? Olha, 24 vezes 10 a menos 6. Ó, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá aí. Isso vezes a variação de temperatura, que foi de 40 graus Celsius, né? Então veja que sofreu uma variação de temperatura positiva, né? Foi de 20 para 60. Mas em algum caso pode ser que aconteça a variação negativa, o sinal fica negativo. Poderia, digamos, uma coisa estar a 60 graus e baixar para 20, né? Que aumentou, então foi aumento positivo. Quer dizer, foi uma variação positiva, né? Certo? Então vamos verificar aqui, pessoal, o produto disso, tá? Mas antes, olha, você vê que tem grau Celsius inverso e grau Celsius. Esses dois aqui se cancelam, tá? Quando multiplica. Esse está elevado a 1 a menos 1 e esse aqui está elevado a 1, né? Não precisa deixar explícito que está 1 aqui, tá? Mas a gente sabe que está elevado a 1 isso aqui. Então, olha, os dois se cancelam já, certo? Então, vamos multiplicar 40 vezes 24 e depois vezes 40 aqui, né? Vamos ver quanto é que vai dar aí, beleza? Então, vamos lá. Temos então que ΔL, né? A dilatação foi 40 vezes 24. Vamos ver quanto que vai dar esse 40 vezes 24. Vou pegar uma calculadora aqui, né? Então temos que 40 vezes 24 é igual a 960. Né? Esse vezes esse das 960 e 960 vezes 40 de novo agora, vezes 40. Isso vai dar 38.400. Muito bem. Então, 38.400. Certo? 40 vezes 24, 960 vezes 40, 38.400. Vezes, agora eu coloco por último, que é base 10. Olha, vezes 10 elevado na menos 6. E a unidade que sobrou foi o metro. Certo? Muito bem. Essa foi a unidade que sobrou. Terminou o cálculo aqui? Não, ainda não terminou, tá? Então vamos multiplicar isso aqui por 10 na menos 6, tá? 10 na menos 6 tá, notação, né, em base 10 aqui, né? Expoente negativo. Significa que esse número aqui ele é negativo, esse número todo? Não, significa que ele é um número muito pequeno, né? 10 a menos 6 é isso aqui, olha. 10 a menos 6. O que seria 10 a menos 6? 10 a menos 6 é isso aqui, olha. Seria 1 dividido para 10 elevado à sexta. Que na verdade o quê? 10 a sexta é quem? É 1 seguido de 6 zeros, né? Então é isso aí, olha. É 1 dividido para 1 milhão. Basicamente, eu vou pegar isso aqui, olha, esse 38.400 e vou dividir para 1 milhão. 10 a menos 6, o que é 1 dividido para 1 milhão? Essa representação aqui de cima aqui, tá? Tô vendo que eu coloquei o negócio e minha imagem aqui vai atrapalhar vocês de verem. Deixa eu só mudar aqui a minha cara, onde é que tá? Deixa eu ver, é isso. Então, como eu falei para vocês, 10 a menos 6, o que? É 1 dividido por 10 a sexta. E 10 a sexta, o que? É 1 milhão. Então, você tem 1 que divide para 1 milhão. Então, basicamente, você vai multiplicar isso aqui, olha, por 1 e dividir o valor que der para 1 milhão. Isso aqui vezes 1, o quê? É isso mesmo, né? E vai dividir para 1 milhão. O que vai acontecer quando eu dividir para 1 milhão? Basicamente, o quê? Vai andar o que a vírgula vai andar 6 casas para cá nesse número, olha, 6 casas decimais. Então, basicamente, quando está 10 a menos 6, o que basta eu deslocar 6 casas para cá com a vírgula e pronto. Já vai ter feito o cálculo, olha. Vou andar 6 casas decimais. Então, vou colocar a resposta aqui embaixo. Como é que vai ficar isso aqui, olha. Então, a dilatação linear vai ser, olha só, vou andar 6 casas decimais. A vírgula subentende que está aqui, né, no final do número, olha. Vou andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas. Até aqui andou cinco casas, tem que andar mais uma. Só que a gente vai ter que completar com zeros, tá? Para inteirar 6 casas, por vírgula andar. Então vamos lá, olha. Vou reescrever já, completando esse negócio aí, olha. Então vai andar
Ó, isso aí, olha. Andou mais uma casa, 6 casas. E aqui eu escrevo o resto do número, olha. 3, 8, 4 e coloco a unidade metro. Ó. Então veja que andou 6 casas decimais, não foi? Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não é isso aí, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 casas até aqui. Mais uma aqui, olha, com 0,6 casas decimais, que é isso aqui, olha. Então descontou 6 casas. Então, o aumento que teve aqui do comprimento foi esse aqui, olha, em metros, né? 0,0384 metros, certo? Se eu fosse colocar isso aqui em milímetro, seria o quê? Teria que andar 3 casas para cá, né? Seria 38,4 milímetros, tá? Mas está em metros aqui, beleza? Então, isso aí seria o aumento. Muito bem. Então, aqui eu já dei a resposta, que eu já respondi a letra A. Achei a dilatação térmica desse fio, né? ΔL é a dilatação térmica. Então, letra A, ó, está respondida. Vamos responder agora a letra B. Deixa eu só deixar um espaçozinho aqui. Vamos responder então a letra B. Então, letra B que é o comprimento final do fio. Comprimento final que é esse LF aqui, não é? Olha, quem é comprimento final, gente? Ó, esse comprimento que vai daqui até aqui. Ó, daqui até aqui é o comprimento inicial, né? E se eu somar o quê? O que aumentou, eu vou ter o que? O comprimento final. Eu pego o que tinha, que era 40 metros, e somo com o que aumentou, aí eu tenho o comprimento final. Então é isso aí, olha. Então LF, né, o comprimento final, é o quê? É o comprimento inicial que o fio tinha, mais o aumento dele, ou seja, o que ele dilatou, né, dilatação linear. Então, o comprimento final, no caso eu estou respondendo aqui letra B, tá? Deixa eu só colocar aqui que é a letra B. Então, o comprimento final é o comprimento inicial, que é 40 metros, mais aumento de comprimento de 0,0384 metros. Então, somando aqui, comprimento final é 40, né? 40 mais 0 que está aqui é 40 mesmo, né? Daí, vírgula 038, eita, 8 feio, 84 metros. Então, está aí, olha, o comprimento final. Aqui foi o que aumentou, né? A dilatação linear. Foi a dilatação linear, né? O que aumentou aqui foi aqui. E eu somei com o que tinha, o que eu obtive o comprimento final, né? Daqui até aqui é 40,03384 metros, certo? Então foi, né, essa a dilatação que aconteceu aí. A dilatação mais a soma do comprimento inicial, obtive o comprimento final do fio. Certo, pessoal? Agora eu vou deixar para vocês, tá? Uma lista aqui com o exercício. Então vocês vão fazer esse exercício no caderno de vocês, né? Vão copiar o exercício e responder no caderno. Tem algumas questões teóricas aqui já, né? Lendo ali em cima vocês conseguem resolver. Aqui cálculo de questão de número 11, calcular o comprimento final da barra. Vocês viram que para chegar no comprimento final tem que calcular também a dilatação linear, né? Você vai somar a dilatação linear com o comprimento inicial, você obtém o comprimento final. Aqui você vai fazer o que na letra A? O que? Calcular o comprimento final de acordo com a variação de 20 graus, né? Olha só, a 20 graus Celsius. A temperatura estava a zero, depois ela foi para 20. Daí vai ter um comprimento. Depois a temperatura está a zero e ela vem para menos 30. Veja que tem uma variação negativa de comprimento, né? Então, o fio vai mudar de comprimento. A barra, no caso aqui a barra de ferro, né, vai ter um comprimento diferente aqui devido a essas variações de temperatura. Certo? Muito bem. E aqui também a gente tem um gráfico, né, para fazer aí, para interpretar. Beleza? Então, esses são os exercícios, né, que vão ficar para vocês pegarem e fazer aí na casa de vocês, tá? É, Quero ver se eu faço uma live com vocês durante a semana. Quero ver o dia que o professor Alberto utilizava com vocês, né, para fazer live. Não sei se tinha um dia específico, né, mas eu vou consultar melhor na escola. E a gente vai tirar um dia para fazer a live aí, tá? Um dia, uma noite que seja, né? E resolver alguns exercícios e ver alguns possíveis exercícios que pode cair no Enem, né? Vocês estão no segundo ano, mas algum de vocês provavelmente vai querer fazer o Enem, né?
nota do Enem acho que pode ser aproveitada por uns 3 anos aí, não sei se está assim mais ou menos ainda, né? Mas eu acredito que vocês vão querer fazer o Enem, né? Então a gente pode fazer algum exercício aí que possa vir futuramente cair no Enem. Tenho aqui uma curiosidade aqui embaixo, né? Você sabia? Então vou verificar isso aqui, olha. Diz o seguinte: você sabia que o ferro elétrico é equipado com um dispositivo chamado termostato, que faz com que o faz controle que faz controle da temperatura? Esse dispositivo interrompe o funcionamento do ferro quando a temperatura para o qual é regulado é atingida e estabelece o equilíbrio, né? E se a temperatura se afasta. Tô lendo tudo empolado aqui, gente, é o som. Tô gravando isso aqui de madrugada, tá? Olha só. Então esse dispositivo, né, o termostato, ele interrompe o funcionamento do ferro quando a temperatura para o qual é regulado é atingida e estabelece o equilíbrio se a temperatura se afastar desse valor. É isso aí, né? Se você coloca um ferro, tem várias regulagens ali para a temperatura, né? Se você coloca na temperatura específica, quando chega o máximo né, daquele valor ali, ele não vai subir mais, né? Porque atingiu o equilíbrio térmico, né? Tem um termostato ali, ele vai tentar equilibrar esse valor. Então, o termostato do ferro elétrico é uma lâmina bimetálica que se contrai ou se expande com a variação de temperatura. Desse modo, o termostato abre ou fecha o circuito elétrico. Olha só, ele pode interromper a corrente elétrica, certo? Conforme, olha só, a posição da lâmina bimetálica quando fria, fechando o circuito, né? Quando está frio, olha só, fecha o circuito. Aqui. Quando aquece, olha só o que acontece. Quando ele aquece, expande, né? A parte de baixo, tá vendo que ele é uma lâmina bimetálica, né? Embaixo é latão, em cima é aço, né? Aqui a corrente está passando de boa, né? A corrente elétrica passa tranquila, tá vendo? Olha, está sentado, a temperatura que está fria. Agora a posição da lâmina metálica quando aquecida, abrindo o circuito. O latão dilata-se mais que o aço, né? Olha só, o latão embaixo que ele dilata e ele pressiona aquela lâmina de cima para encolher aqui, tá vendo? Ele pressiona que cresce mais aqui, olha. Se em cima aqui o aço crescesse mais, o que aconteceria? Ele envergaria mais para baixo, né? Firmaria mais aqui. Mas embaixo, o que? O latão ele expande mais do que o aço. Enverga para cima, daí interrompe o circuito. Daí o ferro que ele pega e desliga, né? Não vai aquecer mais daí. Certo, pessoal? Então, exemplozinho aí de usos, né, da dilatação térmica para algumas utilidades aí, né, na parte de eletricidade. Certo, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Talvez durante a semana pode ser que eu coloque mais algum conteúdo, porque o conteúdo do professor Adalberto, acho que ele está um pouco atrasado, né? Porque já tem uns dias que vocês estão sem aulas da disciplina. Pode ser que durante a semana eu poste mais algum conteúdo, faça algumas lives com vocês, tá? Coloco o link lá no grupo de vocês do WhatsApp, para vocês acessarem a live, né? Para assistir, fazer perguntas e resolvermos alguns exercícios daí. E olhar para a cara de vocês também, né? Conhecer um pouquinho vocês. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Até qualquer momento.